Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão a Verdade Liberta. Quem não é contra nós, é por nós? Nós sabemos que no mundo há uma diversidade de religiões e crenças. E dentro do cristianismo, constituído como uma religião cristã, existem vários grupos. Dentre estes grupos, existem aqueles que seguem a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática e têm o Senhor Jesus como único e exclusivo Salvador. Aqueles que assim entendem e assim praticam, vivem a sua fé pautada na palavra, nós a chamamos como Igreja do Senhor, Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não é uma denominação. A Igreja de Cristo, ela não é uma instituição religiosa. O corpo de Cristo não se trata de um grupo isolado a qual acreditam ser o corpo místico de Cristo. Não, isso não é o corpo de Cristo. Não está retido num único país, não está retido numa única denominação ou instituição religiosa. Mas os membros deste corpo de Cristo está espalhado por todo o mundo, o qual professa a fé no Filho de Deus e entende que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Dito isso, dentre os grupos que se entendem, que se autodenominam cristãos, não necessariamente segue dessa forma ou acredita dessa forma. E por isso que muitos teólogos, apologistas, denominam alguns grupos de seita. E aqueles que têm uma certa simpatia com Jesus, nós denominamos como seita pseudo-cristã. Ou seja, não é um cristianismo genuíno que ali é defendido ou pregado. Muitos podem citar até textos da Bíblia, porém crer em algum tipo de revelação fora das Escrituras, enquanto outros têm outros escritos ou quais consideram tão inspirado quanto as Escrituras. Essas crenças, essas religiões, nós chamamos de seitas pseudo-cristãs. Dentro do cristianismo, religião universal, provavelmente são contados como cristãos, porém, dentro da igreja, do organismo vivo de Cristo, nós entendemos que eles não são participantes da igreja por negar algumas verdades bíblicas, por crer em revelações fora das Escrituras. Por este fato, nós que fazemos um trabalho apologético em defesa da fé, denunciamos as mentiras e os erros doutrinários de algumas dessas seitas, eles ficam bravos, acham ruim, e aí eu vou ler aqui pelo menos 2 textos, os quais me enviam, para dizer que a gente não está jogando em times diferentes, nós somos no mesmo time, que está em Lucas 9, verso 49 e 50. O texto diz assim: E, respondendo João, disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Um outro texto que me enviaram já está em uma das cartas de Paulo, em Filipenses, no capítulo 1. Eu vou ler do verso 15 ao verso 19, que está escrito assim: Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anuncia Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição nas minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira,
ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que me disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro no Espírito de Jesus Cristo. Então, algumas pessoas têm me enviado comentários, mensagem, dizendo: por que você não fica quietinho? Para de falar da gente, porque olha só o que diz o texto: quem não é contra nós é por nós. Ou se, independente do qual a motivação que você prega, nós estamos anunciando Cristo, seja considerado verdadeiro ou não, estamos pregando Cristo, querendo dizer assim, como diz Paulo, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, é isso o que importa. Pois bem, vamos refletir sobre esse tema e sobre esse texto de maneira bem rápida, bem resumida. Não quero ficar muito longo nesse vídeo. Uma coisa é o poder que há no nome de Jesus, crendo neste poder e crendo nessa autoridade. Uma coisa é o poder da salvação na mensagem da cruz. Uma coisa é o poder da salvação ao anunciar o Evangelho. Outra coisa é quem anuncia. Outra coisa é quem prega. A salvação ou o poder da salvação não está em quem anuncia o Evangelho. O poder da salvação está no Evangelho. Então é importante destacar que, independente de quem anuncia ou o caráter de quem anuncia, se aquilo que ele está anunciando é verdadeiro, quem vai salvar não é quem está anunciando, mas a mensagem a qual ele está anunciando. Então, quando Paulo diz isso, quando Jesus fala para não proibir aqueles de exercerem funções de expulsar os demônios em nome dele, pois o Senhor Jesus bem sabia que eles estavam usando essa autoridade com fé no nome dele, pois é o nome de Jesus que tem poder, no verdadeiro Cristo. E quando Paulo fala, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, independente da intenção do pregador ou da motivação do obreiro, o apóstolo Paulo fala: isso não importa, contando que Cristo seja anunciado. Porém, este texto está falando da mensagem verdadeira e genuína. E o texto de Lucas está falando da autoridade verdadeira no nome de Cristo. Em ambos os textos está se referindo ao verdadeiro Jesus, à verdade, ou seja, independente de quem prega, mas o que ele prega, essa mensagem pode produzir efeitos de salvação. Em nosso meio cristão evangélico, existem com certeza muitos que pregam o evangelho por algum outro tipo de interesse, seja ele financeiro, seja ele para obter algum destaque, algum poder, enfim, independente qual a motivação, se aquilo que ele está pregando é a verdade das Escrituras, não importa, contanto que a verdade seja anunciada, não há problema nenhum. Ele vai dar conta diante de Deus naquele grande dia em relação ao seu comportamento, ao seu caráter ou às suas intenções. Mas aquele que receber a mensagem de forma sincera e crer, vai ser salvo, vai alcançar a salvação, vai conhecer a Jesus. Então, a questão desses textos não se refere a quem está falando, quem está pregando. E se eu estou aqui na internet, pregar Jesus, pregar a verdade e as minhas intenções não forem sinceras, eu vou dar conta naquele grande dia. Mas, porém, se o que eu estou anunciando aqui é a verdade das Escrituras, poderá produzir salvação em quem está do outro lado da tela. E se essa pessoa crer na palavra de Deus, na verdade, será salva. Porque quem salva não sou eu. Eu não salvo ninguém.
Quem salva é a palavra de Deus, é a verdade, é Jesus. É Jesus quem salva. Então, portanto, o que importa é que o nome de Jesus seja anunciado, é que a verdade seja pregada. Independente se eu estou aqui fingindo ou não, o que importa é que a verdade seja anunciada. Porém, nós, quando falamos das seitas pseudo-cristãs, e nós batemos sempre na mesma tecla, isso não se trata de alguém que está anunciando a verdade. Os obreiros de seitas, seja elas quais forem, seja ela testemunha de Jeová, seja ela espírita, seja ela mormons, a mensagem não é genuína, a mensagem não é verdadeira, porque eles pregam o outro Jesus. É um Cristo descaracterizado das Escrituras. Eles pregam a partir de outra revelação. Então estes não trabalham por nós. Estes trabalham contra nós. Por isso que também, além desses textos nas Escrituras, nós temos alertas a respeito das falsas doutrinas, dos falsos mestres, daqueles que ensinam coisas falsas. E se tratando daqueles que ensinam coisas falsas, e por isso que existe esse canal, e por isso que existe outros apologistas que fazem a defesa da fé e denunciam as heresias das demais seitas que nós chamamos de pseudo-cristãs, porque usam o nome de Cristo, porque Jesus atrai, porque o cristianismo, a mensagem cristã é bela, é maravilhosa, só que descaracteriza o Cristo de alguma forma, ou diminui algo que pertence a ele, ou acrescenta algo que não faz parte dele. Quando eu digo acrescenta, é somar algum outro tipo de revelação àquilo que revelou. Ou quando tira, é tirar o seu poder de salvar, colocando outras coisas como condicional à salvação, seja uma purificação no purgatório ou no fogo, seja as obras, você tem que praticar boas obras, seja ter o batismo da minha religião ou ser membro da minha religião. Cristo salva, mas você tem que ser aqui, da minha religião, da minha crença. Você tem que ser aqui, ter esse batismo. Você tem que praticar aqui os rituais da minha crença. Senão, Cristo salva, mas tem que fazer isso. Ou seja, você está dividindo Cristo, o seu poder salvífico, e colocando outras condições para a salvação sem existir nas Escrituras. Quem prega dessa forma, quem ensina dessa forma, não é cristão. É pseudo-cristão, é um falso cristão. Não que essa seja a intenção verdadeira dele. Às vezes ele é até sincero e crê naquilo de verdade. Não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. No texto que as pessoas me citaram aqui, o obreiro aqui poderia ser falso, poderia ser fingido, poderia ser um cara que mente para si mesmo, mas aquilo que ele está anunciando é verdade, tá tudo bem, a mensagem vai salvar. Ele vai dar conta para Deus. De repente ele vai ser um daqueles que diz lá, Senhor, Senhor, né? Fiz isso, fiz aquilo, e Jesus vai falar, não te conheço, porque ele não fazia aquilo de coração, com sinceridade. Mas ele anunciou a verdade e outros foram salvos pela palavra. Pela palavra. A questão é quando, às vezes, o obreiro é sincero e verdadeiro, mas a sua mensagem é falsa, é mentirosa, porque não está aqui, pertence a uma outra revelação. Então, meus queridos, eu queria deixar isso muito bem claro. E por isso que nós fazemos a defesa da fé, denunciamos heresias, mentiras, de seitas, porque nós entendemos que os grupos sectários precisam ser alcançados pela verdade. Tenho aqui um livro de um amigo meu, pastor Egnaldo Hélio, que eu ganhei de presente, é uma seara quase esquecida. Esse livro chama-se O Desafio de Olhar para os Grupos Religiosos como Campos Missionários. Nós olhamos, se você é membro de uma destas seitas e se incomoda da forma a qual a gente que denuncia a mentira
e fala algumas verdades, é porque nós olhamos para você como um campo missionário. Você precisa ser alcançado por Cristo. O Cristo que você acredita não é o das Escrituras, não é o verdadeiro. Por isso você precisa ser alcançado pelo poder do Evangelho, pela verdade. E muitas vezes nós temos que vir aqui e denunciar a mentira escancaradamente. Temos que causar um impacto para ver se você acorda e desperta. Por isso que eu tenho feito aqui um trabalho apologético e desde já convido a vocês a adquirirem este livro, A Verdade Liberta, que é uma obra apologética falando da seita pseudo-cristã a qual fiz parte, contando a sua origem, contando tudo a respeito dela e o poder de Deus na libertação, na nossa libertação e na sua libertação. Então, por isso, meus queridos irmãos, por isso, meus queridos amigos, eu peço a vocês que reflitam sobre que Jesus te apresentaram. É um Jesus pequeno? É um Jesus grande, poderoso? É um Jesus insuficiente que precisa de um complemento para a sua obra ser concretizada? Um Jesus que na cruz falou está consumado e a sua obra está concretizada. E não precisamos de mais nada a não ser dele, do seu sacrifício. Ah, mas vocês falam, então quer dizer que eu posso viver de qualquer forma, de qualquer maneira? Quando eu entendo o Evangelho verdadeiramente e eu me entrego a Cristo, a minha vida é transformada. Então, aquilo que eu vou praticar mediante a isso é com base nos conselhos do próprio Senhor Jesus. É com base na orientação da doutrina do Senhor Jesus. Então, é lógico que eu vou caminhar buscando praticar a honestidade, a justiça, aquilo que for correto, é óbvio, mas não vou praticar isso para ser salvo, mas é porque o Senhor Jesus me resgatou do poder do pecado. E eu sou grato a Ele e por isso eu procuro viver segundo a vontade dEle. O cristianismo ele transforma a pessoa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então eu gostaria que você pensasse nisso, refletisse sobre isso, em nome de Jesus.